A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Você que me acompanha nas redes sociais, neste meu canal no YouTube, Facebook, né? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Quero, de certa forma, trazer uma palavra de Deus para o teu coração, né? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Tive uns dias ruins, né? Na garganta, essa virose aí atacando aqui na cidade de Imperatriz, no Brasil, né? Essa virose terrível que ataca a garganta, né? Mas eu louvo a Deus que já estou melhor. Glória a Deus. Amados irmãos, quero trazer uma palavra missionária, né? Uma palavra de caráter missionário, né? Que Deus venha cada momento acender essa chama em nossos corações, porque a obra missionária ela é de grande importância. Porque fazer a obra missionária é você estar direcionado pelo Espírito Santo de Deus, né? E esse direcionamento do Espírito Santo, nós somos impulsionados a falar do nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E também no que tange a visão de expansão e crescimento do reino, né? Fazer a obra missionária é isso, é a visão, né? No que tange a expansão do crescimento do reino aqui na terra. Então isso é fazer a obra missionária, está sob direcionamento do Espírito Santo de Deus. E os apóstolos tinham esse direcionamento, que era um direcionamento do Espírito Santo. E até hoje, irmãos, a igreja está sobre este direcionamento do Espírito Santo, que introduz em nossos corações essa visão missionária, visão de expansão e crescimento do reino. Eu vejo o apóstolo Paulo no Novo Testamento, foi um dos apóstolos que foi um gigante na fé, foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus e que tinha essa visão missionária, que tinha um direcionamento do Espírito Santo de Deus, porque olhando na Bíblia Sagrada, antes ele era conhecido como Saulo de Tarso, perseguia a igreja de Cristo, e a Bíblia nos fala que ele teve um encontro com Jesus, e é impossível alguém ter um encontro com Jesus e não ter mudança de vida. E Paulo teve essa mudança de vida, né? Saulo de Tarso, e se tornou, né, um grande missionário de Deus. E esse Saulo foi cheio do Espírito Santo. Quando Jesus falou para Ananias: vai, estende as mãos sobre ele, porque esse homem é um vaso escolhido para levar a minha palavra para os reis, para os gentios, levar a minha palavra em todas as partes desse mundo. E ele foi escolhido, né? E se tornou um grande missionário. Depois Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Então é impressionante, meus irmãos, que esse apóstolo, né? Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, era cheio. E ele, depois que teve um encontro com Jesus, né? Ele já saiu por esse mundo aí pregando a palavra. É fome, sede, né? De anunciar Jesus Cristo. É isso que se introduz dentro do coração de um missionário. Meus irmãos, é tremendo demais. E o apóstolo Paulo, né, saiu por esse mundo afora pregando a palavra, ganhando almas, discipulando, solidificando a fé dos cristãos. Ganhou muitas pessoas para Jesus,
Timóteo, Paulo ganhou para Jesus, e muitos e outros. E agora, meus irmãos, quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu vejo que o apóstolo Paulo, né, ele, sob o direcionamento do Espírito Santo, quando as Sagradas Escrituras nos falam, né, que o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, né, de Deus, porque nas Escrituras a gente vê o Espírito, né, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, né, o Espírito da verdade, o Espírito Santo Consolador. Então a gente vê, quando a Bíblia fala o Espírito de Cristo, está se referindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Jesus rogou ao Pai para que viesse e ficasse conosco. E até hoje o Espírito Santo está conosco. O Espírito da verdade, o Espírito que convence, né? O Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, a Bíblia diz que impediu, né, o apóstolo Paulo de pregar na Ásia, de continuar pregando na Ásia. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele até mesmo ia para Bitínia para poder pregar a palavra. Também foi impedido pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo bloqueou, né, essa ida de Paulo para Bitínia e até mesmo na Ásia. Por quê? Porque na verdade agora o Espírito Santo estava convocando Paulo, né, para que o apóstolo Paulo estivesse com a visão voltada agora para a Europa. Paulo ainda não tinha ido para a Europa, né? E então agora o Espírito Santo impediu ele, né? Bloqueou alguns caminhos, né, para que Paulo não fosse. E agora o Espírito Santo impulsiona o apóstolo Paulo para esta visão de expansão e crescimento, que é agora atingir o continente europeu, né? Alcançar o continente europeu com a palavra, com o Evangelho de Cristo Jesus. É muito forte. E Paulo estava sob o direcionamento do Espírito Santo, que ele não questionou, não fez especulações acerca, né, do Espírito Santo ter impedido ele de pregar na Ásia e de ir para Bitínia, né? E o apóstolo Paulo estava ali subordinado ao Espírito Santo como missionário de Cristo. E a Bíblia diz que Paulo ficou ali em Troade, né, quando à noite o apóstolo Paulo teve uma visão. E nesta visão à noite apareceu um mancebo, né, um varão da Macedônia, que dizia, né, que clamava, que dizia: passa, Macedônia, ajuda-nos. Essa visão que Paulo teve, em que este mancebo, este varão implorava um apelo de socorro, suplicava, né, pedia socorro. Passa, Macedônia, ajuda-nos. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, irmão, né, obediente à voz do Espírito Santo, porque ele era subordinado à voz do Espírito Santo, obedeceu aquela voz, né? E ele, juntamente com seus companheiros, ali se encontrava Lucas, se encontrava Timóteo, Silas. Eles concluíram em si, né, de partir para a Macedônia, de ir para a Macedônia, né, exatamente em obediência a esse chamado do Senhor Jesus Cristo, a esse chamado do Espírito Santo, a esse direcionamento do Espírito Santo em pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Então veja, irmão, o clamor de uma alma
Isso aqui é direcionamento do Espírito Santo quando Paulo, junto com seus companheiros, obedecem a esta visão e eles vão, né, para a Macedônia. Tomam essa decisão de ir para a Macedônia, para a Europa. Direcionamento do Espírito Santo, visão de expansão e crescimento do reino. Louvado seja Deus. Amados irmãos, é isso, né? É o clamor de uma alma que clama por salvação. Passa a Macedônia, ajuda-nos. Essa Macedônia, irmãos, é exatamente essa alma, né, que clama por salvação, o mundo que clama por salvação, essa vida que clama, né, essa alma sedenta por salvação, que clama dia após dia por salvação. É o teu vizinho, é lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá na faculdade onde você estuda, né? É no teu trabalho, né? A vizinhança, os teus familiares que estão clamando por salvação, né? E nós ouvimos a voz do Espírito Santo. É preciso ter sensibilidade, porque nós estamos ouvindo o clamor de uma alma e nós estamos com os braços encruzados sem fazer nada. Irmão, receba esta palavra missionária, que venhamos ter sensibilidade, direcionamento do Espírito Santo, visão de expansão e crescimento do reino, para pregar a palavra de Cristo Jesus para aqueles que estão perdidos. Só Cristo é a esperança, meus irmãos. Louvado seja o nome de Deus. Então é isso. Paulo foi para a Europa e pregou a palavra lá em Filipos. Lá uma mulher se converteu, né? Lídia se converteu, uma mulher que vendia roupa, né? Ela se converteu, né? A primeira mulher que se converteu na Europa, né? A primeira mulher aonde o evangelho foi pregado, né? Para a primeira mulher europeu. Ali foi tremendo, meus irmãos, a mensagem de Paulo. E depois Paulo pregou, né, para aquele carcereiro, que a família dele foi salvo, o carcereiro e a família dele foi salvo com a pregação do apóstolo Paulo. Tudo isso aconteceu na Europa. E assim, meus irmãos, o evangelho se expandiu na Europa. Lá Paulo expulsou junto com Silas aquele demônio na vida daquela mulher que adivinhava e dava lucro para os seus senhores. E Paulo lá naquela prisão, foi lançado na prisão. Os irmãos já conhecem a história, mas depois Deus fez um milagre tremendo. E depois aquele carcereiro, aquele agente penitenciário, aquele policial penal, disse: senhores, o que faço para herdar a salvação? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Então, irmão, a visão de crescimento, de expansão do reino é isso. Paulo foi para a Europa, pregou o evangelho, aquela mulher Lídia se converteu, aquele carcereiro se converteu, e muitas almas foram alcançadas na Europa pela mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então receba essa palavra, irmão, no nome de Jesus Cristo. Direcionamento do Espírito Santo, visão de expansão e crescimento do reino. É o princípio bíblico, irmão, está na palavra de Deus, que não pode ser violado. Está lá em Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo e pregar o meu evangelho de Jesus. Lá em Mateus 28, 19. Fazei discípulo de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Fazer discípulo de todas as nações é um princípio bíblico, né? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até o fim do mundo, irmão. Não é só em Jerusalém, Judéia e Samaria, não. O evangelho não está restrito somente a um lugar, a uma localidade, não. Vai além das fronteiras, além do que possamos imaginar. Que Deus nos abençoe, meu irmão, em Cristo Jesus. Receba essa palavra missionária. Que possamos orar pelos missionários, contribuir, meus irmãos, na obra, interceder, ir para o campo, evangelizando por aqui também,
pregando, né, nos cultos de campanha, na evangelização. Vamos fazer a obra de Deus. Que venhamos sair da zona do conforto, irmão, né? Que não venhamos pensar somente nos nossos próprios interesses. Não podemos ser egoístas, vaidosos, não podemos ser egocêntricos. Que venhamos pensar nas almas que estão aí, meus irmãos, perdidos. Vamos levar o evangelho em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vou colocar aqui um hino, irmão, um hino missionário, que você possa meditar no nome de Jesus Cristo. Esse hino aqui é uma bênção, irmão. O Espírito Santo de Deus venha tocar na tua vida em nome de Jesus. E venhamos fazer a obra missionária, irmão. Sabes o anelo que é em minha alma, acesa no meu coração. Varão da Macedônia, irmão, está clamando dia após dia. Passa a Macedônia, ajuda. Passa a Macedônia, meu irmão. Ajuda-nos, porque são muitas almas que precisam de Jesus. E ao campo missionário, eu quisera, Senhor, a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera, receba essa palavra em nome de Jesus. Passa a Macedônia, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Que Deus nos abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Direcionamento do Espírito Santo, visão de expansão e crescimento do Reino. Nada vai nos impedir, irmão, de levar a palavra. Glória a Deus. Eu quisera, Senhor, a proclamar, mas daqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.